Valor total e beneficiários. O valor total a ser pago em requisições de pequeno valor, RPVS, é de R$ 1.666.072.270,26. Esse montante será distribuído entre 103.725 segurados do INSS que estão envolvidos em 79.035 processos. Esses processos incluem revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios previdenciários. Definição da RPV. Uma RPV é destinada a ações judiciais já concluídas, com pagamento definido pela Justiça e com atrasados de até 60 salários mínimos, o que corresponde a R$ 78.120 no ano. Liberação de recursos. O Conselho da Justiça Federal, CJF, liberou o montante na data de 21 de agosto. Os Tribunais Regionais Federais, TRFS, serão responsáveis por definir os limites para o pagamento das RPVS. Consulta de beneficiários. Os segurados que desejam verificar se seus nomes estão na lista devem consultar o site dos TRFS responsáveis pelas ações. Os cronogramas e detalhes específicos de liberação dos recursos também podem ser obtidos através dos TRFS. Valores por região. O valor a ser pago em RPVS foi distribuído entre diferentes regiões do Brasil, cada uma sob a jurisdição de um Tribunal Regional Federal, TRF. TRF Primeira Região, DF, MG, GOL, TO, MT, BA, PI, MA, Pará, EM, AC, RR, RO e AP R$ 636.745.239,81. TRF da Segunda Região, Rio de Janeiro, IES R$ 147.385.947,79. TRF da Terceira Região, SPIMS R$ 250.475.612,98. TRF da Quarta Região, RS, PRSC R$ 384.329.155,63. TRF da Quinta Região, P, C, AU, CI, RN e PB R$ 247.136.314,05. Valores acima de 60 salários mínimos. Caso os valores da ação ultrapassem 60 salários mínimos, os beneficiários têm direito a um precatório, que possui regras de liberação de recursos diferentes das RPVS. Valor total e beneficiários. O valor total a ser pago em requisições de pequeno valor, RPVS, é de R$ 1.666.072.270,26. Esse montante será distribuído entre 103.725 segurados do INSS que estão envolvidos em 79.035 processos. Esses processos incluem revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios previdenciários. Definição da RPV. Uma RPV é destinada a ações judiciais já concluídas, com pagamento definido pela Justiça e com atrasados de até 60 salários mínimos, o que corresponde a R$ 78.120 no ano. Liberação de recursos. O Conselho da Justiça Federal, CJF, liberou o montante na data de 21 de agosto. Os Tribunais Regionais Federais, TRFS, serão responsáveis por definir os limites para o pagamento das RPVS. Consulta de beneficiários. Os segurados que desejam verificar se seus nomes estão na lista devem consultar o site dos TRFS responsáveis pelas ações. Os cronogramas e detalhes específicos de liberação dos recursos também podem ser obtidos através dos TRFS. Valores por região. O valor a ser pago em RPVS foi distribuído entre diferentes regiões do Brasil, cada uma sob a jurisdição de um Tribunal Regional Federal, TRF. TRF Primeira Região, DF, MG, GOL, TO, MT, BA, PI, MA, Pará, EM, AC, RR, RO e AP R$ 636.745.239,81.
TRF da 2ª Região, Rio de Janeiro, IES R$ 147.385.947,79. TRF da 3ª Região, SPIMS R$ 250.475.612,98. TRF da 4ª Região, RS, PRSC R$ 384.329.155,63. TRF da 5ª Região, P, C, AU, CI, RN e PB R$ 247.136.314,05. Valores acima de 60 salários mínimos. Caso os valores da ação ultrapassem 60 salários mínimos, os beneficiários têm direito a um precatório, que possui regras de liberação de recursos diferentes das RPVS. Aposentados e pensionistas do INSS vão receber R$ 1,6 bilhões em atrasados, veja se o seu nome está na lista. Recursos serão destinados a contribuintes com ganho de causa em processos judiciais para concessão ou revisão de benefícios previdenciários. Segurados do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que ganharam ações na Justiça contra o órgão previdenciário vão receber, neste mês, pouco mais de R$ 1,6 bilhão em RPVS, requisições de pequeno valor. O valor exato é R$ 1.666.072.270,26. Tem direito a uma RPV ação já concluída, com pagamento definido pela Justiça e com atrasados de, no máximo, 60 salários mínimos, R$ 78.120 neste ano. O montante foi liberado na segunda-feira, 21, pelo Conselho da Justiça Federal, CJF, que informou, por nota, que caberá aos Tribunais Regionais Federais, TRFS, a definição dos limites para o pagamento das RPVS. Serão contemplados com os repasses 103.725 segurados do INSS em 79.035 processos autuados em julho deste ano referentes a revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros tipos de benefícios previdenciários. Para saber se o seu nome consta na lista, é preciso consultar o site dos TRFS, Tribunais Regionais, responsáveis pela ação. Cabe aos TRFS, segundo cronogramas próprios, efetuar o depósito dos recursos financeiros liberados. Com relação ao dia em que as contas serão efetivamente liberadas para saque, esta informação deverá ser obtida em consulta de RPVS disponível no portal do respectivo Tribunal Regional Federal, disse, por nota, o CJF. Quem obteve ação, com valores acima de 60 salários mínimos, ganhou o direito a um precatório, cujas regras de liberação dos recursos são diferentes das RPVS. A decisão da Presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministra Rosa Weber, relacionada ao julgamento da chamada revisão de toda a vida de aposentadorias pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, no Brasil. Aqui está um resumo do que foi relatado. Antecipação do voto e suspensão do julgamento. A ministra Rosa Weber, presidente do STF, decidiu antecipar seu voto no julgamento sobre a revisão das aposentadorias pagas pelo INSS. Isso ocorreu porque a ministra está prestes a se aposentar no próximo mês. No entanto, apesar do voto da ministra, o julgamento permanece suspenso, e ainda não há uma data prevista para sua retomada. Pedido de vista. O julgamento havia sido suspenso anteriormente devido a um pedido de vista do ministro Cristiano Zanin. Segundo as regras do STF, um ministro pode solicitar um pedido de vista para analisar melhor o caso e, posteriormente, retornar com seu parecer. Decisão do STF anterior. Em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, permitir que aposentados que entraram na Justiça pudessem solicitar a revisão de seus benefícios com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida. Antes dessa decisão, essa revisão não era reconhecida. Detalhes do voto da ministra. No voto antecipado da ministra Rosa Weber,
ela destacou que a decisão do STF sobre a revisão de toda a vida não deve ser aplicada aos benefícios que já foram extintos. Além disso, a revisão seria válida a partir do julgamento do caso pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, datado de 17 de dezembro de 2019. O pagamento retroativo seria aplicado a ações protocoladas na Justiça até 26 de junho de 2019. Entendimento sobre o cálculo. A decisão do STF reconheceu que os beneficiários poderiam escolher o critério de cálculo que resultasse no valor mensal mais alto para suas aposentadorias. Isso envolve considerar todas as contribuições feitas ao longo da vida do segurado. Recurso e processo em andamento. A decisão do STF ainda não é definitiva, e recursos contra essa decisão estão em andamento. O processo que foi julgado pelo STF tratava de um recurso do INSS contra a decisão do STJ, que permitia a revisão do benefício com base em contribuições anteriores a 1994. Histórico das contribuições. Associações que defendem os aposentados argumentaram que as contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 1994 deveriam ser consideradas no cálculo dos benefícios. Essas contribuições foram excluídas do cálculo devido a reformas na Previdência em 1999. Por favor, note que as informações fornecidas são baseadas no texto que você compartilhou e podem não estar atualizadas, já que meu conhecimento vai até setembro de 2021. Recomendo verificar fontes confiáveis para obter as informações mais recentes sobre esse caso. UZIR. Aposentados e pensionistas do INSS vão receber 1,6 bilhões reais em atrasados. Veja se o seu nome está na lista. Recursos serão destinados a contribuintes com ganho de causa em processos judiciais para concessão ou revisão de benefícios previdenciários. Segurados do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que ganharam ações na Justiça contra o órgão previdenciário vão receber, neste mês, pouco mais de 1,6 bilhão de reais em RPVS, requisições de pequeno valor. O valor exato é R$ 1.666.072.270,26. Tem direito a uma RPV ação já concluída, com pagamento definido pela Justiça e com atrasados de, no máximo, 60 salários mínimos, R$ 78.120 neste ano. O montante foi liberado na segunda-feira, 21, pelo Conselho da Justiça Federal, CJF, que informou, por nota, que caberá aos Tribunais Regionais Federais, TRFS, a definição dos limites para o pagamento das RPVS. Serão contemplados com os repasses 103.725 segurados do INSS em 79.035 processos autuados em julho deste ano referentes a revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros tipos de benefícios previdenciários. Para saber se o seu nome consta na lista, é preciso consultar o site dos TRFS, Tribunais Regionais, responsáveis pela ação. Cabe aos TRFS, segundo cronogramas próprios, efetuar o depósito dos recursos financeiros liberados. Com relação ao dia em que as contas serão efetivamente liberadas para saque, esta informação deverá ser obtida em consulta de RPVS disponível no portal do respectivo Tribunal Regional Federal, disse, por nota, o CJF. Quem obteve ação, com valores acima de 60 salários mínimos, ganhou o direito a um precatório, cujas regras de liberação dos recursos são diferentes das RPVS. Atrasados do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, para aposentados e pensionistas que ganharam ações na Justiça contra o órgão previdenciário. Os detalhes principais incluem: valor total e beneficiários. O valor total a ser pago em requisições de pequeno valor, RPVS, é de R$ 1.666.072.270,26. Esse montante será distribuído entre 103.725 segurados do INSS que estão envolvidos em 79.035 processos. Esses processos incluem revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios previdenciários.
Definição da RPV. Uma RPV é destinada a ações judiciais já concluídas, com pagamento definido pela Justiça e com atrasados de até 60 salários mínimos, o que corresponde a R$ 78.120 no ano. Liberação de recursos. O Conselho da Justiça Federal, CJF, liberou o montante na data de 21 de agosto. Os Tribunais Regionais Federais, TRFS, serão responsáveis por definir os limites para o pagamento das RPVS. Consulta de beneficiários. Os segurados que desejam verificar se seus nomes estão na lista devem consultar o site dos TRFS responsáveis pelas ações. Os cronogramas e detalhes específicos de liberação dos recursos também podem ser obtidos através dos TRFS. Valores por região. O valor a ser pago em RPVS foi distribuído entre diferentes regiões do Brasil, cada uma sob a jurisdição de um Tribunal Regional Federal, TRF. TRF Primeira Região, DF, MG, GOL, TO, MT, BA, PI, MA, Pará, EM, AC, RR, RO e AP R$ 636.745.239,81. TRF da Segunda Região, Rio de Janeiro, IES R$ 147.385.947,79. TRF da Terceira Região, SPIMS R$ 250.475.612,98. TRF da Quarta Região, RS, PRSC R$ 384.329.155,63. TRF da Quinta Região, P, C, AU, CI, RN e PB R$ 247.136.314,05. Valores acima de 60 salários mínimos. Caso os valores da ação ultrapassem 60 salários mínimos, os beneficiários têm direito a um precatório, que possui regras de liberação de recursos diferentes das RPVS. A presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministra Rosa Weber, decidiu nesta terça-feira, 22, antecipar voto no julgamento sobre a chamada revisão de toda a vida de aposentadorias pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Pelas regras internas da Corte, o ministro tem até 90 dias para devolver o processo para julgamento, mas Rosa Weber decidiu antecipar o voto sobre a questão porque vai se aposentar no próximo mês. Apesar do voto da ministra, o julgamento continua suspenso. Não há data prevista para a retomada. Voto. Para a ministra, a decisão do STF que validou a revisão de toda a vida não pode ser aplicada aos benefícios já extintos. Pelo entendimento, a possibilidade de revisão vale a partir de 17 de dezembro de 2019, data do julgamento do caso pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ. Em outro ponto do voto, o pagamento retroativo deve ser aplicado para ações protocoladas na Justiça até 26 de junho de 2019. Em dezembro do ano passado, por maioria de votos, o Supremo permitiu que os aposentados que entraram na Justiça pedissem o recálculo do benefício com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida. Antes da decisão, a revisão não era reconhecida. Entenda. No ano passado, o STF reconheceu que o beneficiário pode optar pelo critério de cálculo que renda o maior valor mensal, cabendo ao aposentado avaliar se o cálculo de toda a vida pode aumentar ou não o benefício. Contudo, a decisão não é definitiva e recursos contra a decisão estão em andamento. Segundo o entendimento, a regra de transição que excluía as contribuições antecedentes a julho de 1994, quando o Plano Real foi implementado, pode ser afastada caso seja desvantajosa ao segurado. O processo julgado pelo STF trata de um recurso do INSS contra a decisão do STJ, que garantiu a um segurado do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, a possibilidade de revisão do benefício com base nas contribuições sobre o período anterior ao ano de 1994.
Durante a tramitação do processo, associações que defendem os aposentados pediram que as contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 1994 sejam consideradas no cálculo dos benefícios. Essas contribuições pararam de ser consideradas em decorrência da reforma da Previdência de 1999, cujas regras de transição excluíam da conta os pagamentos antes do Plano Real. Segundo as entidades, segurados do INSS tiveram redução do benefício em função da desconsideração dessas contribuições. Fonte da notícia agenciabrasil.ebc.com.br. Se inscreva no canal e acompanhe nosso conteúdo. Obrigado. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 minuto. Ajude-me a te ajudar. A te manter informado. Obrigado.